Existe uma relação direta entre capitalismo, caça às bruxas e mulheres sendo subjugadas. Você quer saber como isso acontece? Então fica aí, fica atento. No livro Caliban e a Bruxa, Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva, que está aparecendo aqui para vocês, a Silvia Federici, ela vai lá na transição do feudalismo para o capitalismo e mostra como colocar as mulheres, tirar as mulheres da participação social, botar as mulheres em casa, foi essencial para que o capitalismo tivesse sucesso, para que ele nascesse e tivesse sucesso. A construção do capitalismo, na verdade, só foi possível, e sua manutenção só continua sendo possível, a partir da diferenciação sexual, que é um dos pilares desse sistema econômico. Pensa só numa coisa, o trabalho doméstico não remunerado das mulheres é o trabalho que reproduz a força de trabalho. Porque a mulher está dentro de casa, não tá ganhando dinheiro para fazer uma coisa que é um trabalho, e ela está criando a futura força de trabalho para que o capitalismo seja mantido, Os bebês que vão se transformar em crianças, que vão se transformar em homens e mulheres que vão manter o capitalismo ativo. A autora também afirma que o fato da mulher ela ser subordinada ao homem, ser considerada inferior, não é necessariamente porque o trabalho doméstico é inferior. Tudo se dá pelo contrário, A gente percebe o quanto que ele é importante, pelo debate. Eu percebo que hoje fez uma faxina aqui em casa. Isso porque ela fez só a faxina. Imagina quando é essa coisa que a gente falou de reproduzir a força de trabalho, que é criar uma criança. Não temos Então é um trabalho que não é remunerado, que é importante para a manutenção do capitalismo, mas a mulher ela não é subjugada ao homem porque esse trabalho é inferior. Pelo contrário, ela é subjugada ao homem exatamente porque ela não ganha dinheiro. E numa sociedade capitalista em que o salário é aquilo que vai te dizer se você presta ou não, o homem ele ganha poder nisso. Baratear o custo da produção de trabalho ao longo da história implicou em muita violência e guerra contra as mulheres. Dentro do sistema capitalista, a reprodução ela não é vista como um trabalho. Reprodução não é só parir uma criança, mas cuidar dessa criança, criar um novo ser humano, cuidar do trabalho da casa e de tudo mais. Isso na sociedade capitalista não é visto como um trabalho, é visto como algo natural, é biológico, faz parte da nossa natureza. O livro passa por diversas fases da economia e mostra como a relação da sociedade com as mulheres estava diretamente relacionada à relação da sociedade com a economia, Como tudo estava acontecendo economicamente. Em um certo período da história em que a mão de obra era abundante, por exemplo, as mulheres elas faziam uso de anticoncepcionais naturais. O aborto era algo que não era criticado, que nem se falava nisso, porque você já tinha mão de obra suficiente. A forma como a mulher lidava com a própria natureza reprodutiva não era uma questão. Quando houve a primeira crise de mão de obra por conta da peste negra, a igreja e o Estado se apropriaram de uma narrativa que tratava as mulheres, principalmente essas que tinham esse conhecimento, como bruxas. Parece um pouco Handmaid's Tale, Porque se você for pensar, a Gilead existe um pouco, A criação daquela sociedade existe depois que existe uma crise de nascimento. Não estão mais nascendo pessoas, Existe um problema reprodutivo, então cria-se aquela sociedade para fortalecer a reprodução, tudo baseado em uma ideia de Deus e tudo mais. Mas não é por nada que parece com Handmaid's Tale. A Margaret Atwood, que escreveu o livro, ela falou que tudo que acontece naquela série e no livro já aconteceram em algum momento histórico com as mulheres. As mulheres já passaram por aquelas coisas. Voltando então pro livro, a caça às bruxas, ela teria vindo como uma forma de tirar das mulheres a autonomia que elas tinham. As bruxas, naquela época, elas eram chamadas de servas do diabo e eram todas mulheres sábias, mulheres independentes, mulheres irreverentes e muitas vezes pobres e solteiras. Tudo que para aquela sociedade era uma coisa muito horrorosa, Para aquela sociedade que precisava de determinadas coisas para que o capitalismo desse certo. Enquanto essas mulheres estavam queimando nas fogueiras, queimava junto uma potencial resistência ao capitalismo. Em pouco tempo, o ódio às mulheres foi sendo alimentado e elas foram sendo tratadas como responsáveis por diversas coisas, como a infidelidade dos homens, que coitadinhos, não conseguiam resistir à tentação, não é mesmo? Não demorou muito para que as mulheres também fossem consideradas responsáveis por mortes, por pragas nas plantações, enlouquecimento dos pobres homens de bem. E a autora coloca a caça às bruxas como a grande responsável por aniquilar todos os movimentos de resistência feminina. Era uma época, nesse período da transição principalmente, em que as mulheres elas tinham muita força e muita potência de
rebelião mesmo, né? Nessa época, por exemplo, no feudalismo, eu vou passar bem rápido, ele explica isso bem no livro. No feudalismo, as pessoas elas tinham o seu pedacinho de terra, eram servos, existia já uma questão complicada entre homem e mulher, porque isso é histórico, patriarcalismo é uma coisa que existe desde sempre, mas as mulheres elas não eram tão dependentes dos seus maridos, elas eram donas de suas terras também, não eram simplesmente eu sou a esposa dele, se eu perder meu marido eu perco minha terra, elas eram donas e elas, quando houve essa transição, que a forma de trabalho mudou, as mulheres perceberam que isso ia pegar muito para elas e foram para a luta, foram para a revolução e por isso são o principal alvo desse tipo de repressão. Em resumo, qualquer comportamento que não era condizente com interesses do Estado, interesses da igreja, era chamado de bruxaria e era punido com a fogueira. Aliás, você sabe por que as bruxas, né, nos contos de fadas, no livro de história infantil, são sempre retratadas como mulheres muito velhas e muita dificuldade de andar, com roupas rasgando, falando meio difícil, com certa dificuldade? É que as principais mulheres a serem queimadas na fogueira na Idade Média, elas tinham esse perfil. Isso porque elas perderam seus direitos à propriedade, elas não tinham poder de força de trabalho, né? Eram viúvas, muitas delas nunca tinham se casado por conta dessa ausência de relação com o homem. Elas não tinham condições de ter seu próprio terreno e também não podiam mais trabalhar porque já eram mais velhas e não tinham mais a força física. Consequentemente, perderam direito à moradia, perderam direito à alimentação, viviam pelas ruas muitas vezes pedindo esmolas, praticando pequenos delitos e, por que não, rogando certas pragas para pessoas que não eram tão legais. E com isso, né, essas eram as principais vítimas da fogueira. E a verdade é que era um problema tipicamente capitalista que foi tratado como bruxaria. As mulheres são bruxas. Quando a gente lê esse livro, a gente percebe que, guardadas as devidas proporções, a relação entre mulher e capitalismo segue em profunda desvantagem. A gente segue fazendo jornada dupla, jornada tripla, ganhando metade do salário dos homens, sendo consideradas inaptas para diversos tipos de trabalho, mantendo casa e filhos esses que são os possíveis e potenciais mantenedores do capitalismo no futuro. A verdade é que a gente precisa estar atenta, porque a cada crise do capitalismo, as principais vítimas são esse lado mais fraco. E nisso estamos nós mulheres, mas também os negros, os LGBT. E a união é essencial. Eu acredito nessa força de um grupo de mulheres juntas e que a gente consegue não só levar mais conhecimento, mas quem sabe até destruir um patriarcado. Sabe, sem querer destruir um patriarcado junto, a gente não sabe. Entendeu? Eu acredito muito nesse potencial de união das mulheres. Eu vou deixar aqui na descrição um link para uma fala da Silvia Federici de quando ela veio lançar o livro aqui no Brasil. E ela basicamente, em 11 minutos, ela resume o livro inteiro, assim, né? Então, vendo esse vídeo, mais a fala da Silvia, a gente entende bastante sobre essa relação entre capitalismo e mulher e a importância da gente continuar estudando. Até porque nesse livro ela fala muito da Europa, né, que é porque ela é italiana. Ela fala muito dessa construção europeia, que é onde a gente inclusive tem mais materiais escritos e documentados, mas ela alerta no final do vídeo para a importância de se estudar isso aqui no Brasil e na América Latina, porque ela faz uma relação en passant, assim, no livro, de como a relação, como o capitalismo está muito ligado com essa opressão feminina, como quando os europeus chegaram na América Latina, como esse processo de dominação aqui refletiu em todo esse contexto também. Então, como havia, por exemplo, africanas e indígenas nesse caso da mulher, que eram consideradas bruxas, por terem um outro tipo de comportamento, uma outra forma de lidar com a vida e com a natureza. Vou deixar aqui também na descrição o link para quem quiser comprar o livro, lembrando que se você compra nesse link você não gasta nada mais por isso, mas de alguma forma ajuda o blog e a gente ganha alguma comissão. Então é isso, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, comentem aqui se vocês já leram esse livro, se vocês já pensaram nessa relação entre capitalismo e mulheres sendo subjugadas, muita gente fala que, e é necessário, para você falar de capitalismo, criticar o status quo, a gente tem que falar sobre a relação da mulher, a gente tem que falar sobre negros, a gente tem que falar sobre LGBT, porque o capitalismo só dá certo quando tá havendo opressão contra esses grupos. Então, comentem aqui. Eu tenho uma Falem com a pergunta. gente. Clara que é falante do vídeo, fala. E Caliban? Caliban, é o isso? nome do Caliban, ele tem a ver com uma história do Shakespeare chamada A Tempestade, que tem um personagem chamado Caliban que é filho de uma bruxa. Então ela faz um apanhado ali no livro, explica um pouco de quem é esse personagem, por que desse nome, mas eu nunca li o A Tempestade, então não vou saber explicar direito pra vocês. Mas leiam o livro, que é isso aí, esse é Caliban. Ok? Ok, entendi. Um beijo, Clara. Beijos. Até o próximo vídeo.